Olá, meus queridos amigos professores. Hoje eu vou tratar de um assunto que eu não entendi na faculdade quando eu estava estudando pedagogia. Eu fui entender depois, na pós, como isso funciona, né? Através de um professor francês que chama Morin. Ele está com quase 100 anos de idade e foi ele que me ensinou isso. E agora eu vou passar para você. O que é interdisciplinaridade e o que é transdisciplinaridade? E no meio dessas duas modos, né, de ensino, nós temos também a multidisciplinaridade. E agora eu vou tentar explicar de forma bem fácil para vocês, meus colegas queridos. É o seguinte, a interdisciplinaridade, vamos fazer aqui, né, uma menção ao nosso Brasil. Nós temos todos os estados, né? E tem a República Federativa lá, que manda em tudo, o federal, e daí todos os estados, né? Os estados, então, eles mantêm a sua individualidade, a sua autonomia. E é assim com a interdisciplinaridade. Nós trabalhamos, né, juntos, porém cada um mantendo a sua individualidade. No caso, vamos passar aqui para a nossa língua, né? Português e matemática vão fazer um trabalho juntos, porém cada um mantém a sua individualidade, eles não se misturam. O eixo de português vai ser trabalhado, o eixo de matemática vai ser trabalhado, né, juntos, porém nós não vamos conseguir um entendimento onde os dois se entrelaçam, né? Eles continuam independentes e autônomos. Na multidisciplinaridade é quando, por exemplo, São Paulo trabalha com o Rio de Janeiro, né? Então, São Paulo mostra a cultura de São Paulo, o Rio de Janeiro mostra a cultura do Rio, mas ainda assim eles não se misturam, mas já dá para o aluno ver quem são os paulistas, quem são os cariocas, nossos hábitos, como nós falamos, como nós nos vestimos, nossa maneira de nos comunicar, as nossas artes, o que nós temos, né, de natureza, de cultura, de gastronomia, de hábitos. Então é isso, daí ainda assim o aluno já consegue visualizar um pouquinho do outro, né, mas não consegue ainda tá bem, sabendo bem assim, para que isso? E a transdisciplinaridade é quando o aluno, né, ele consegue então viver e saber entender o outro. É quando acontece de fato a alteridade, o que é do outro. E isso vamos passar aqui então para a nossa parte prática, né, e não só teórica. A trans é quando você consegue ver que dentro de um conteúdo tem um monte de outros conteúdos, e quando você consegue então pegar algo para sua vida daqueles outros conteúdos, eu vou explicar aqui novamente. Então é quando a gente consegue ver o Brasil como um todo, sabendo da cultura de todo mundo, das nossas diferenças linguísticas, de sotaque, e consegue ainda, né, colocar um hábito ou um costume ou até uma compreensão completa de por que então os índios não têm oportunidade. Eu vivo num contexto completamente diferente, né? E consigo ver o contexto do outro e ainda poder interferir nisso se eu quiser, ajudando, colaborando, ou seja, é quando daí as pessoas entendem de fato o que a outra coisa pode trazer, ou seja, há uma mistura. E como, vamos dar um exemplo aqui mais prático ainda, pode ser que eu esteja sendo vaga, mas na transdisciplinaridade, né, a gente consegue então pegar, por exemplo, o conteúdo de, vamos falar aqui um pouquinho de ciências, você vai ensinar sobre células, né, só que você não vai ensinar sobre as estruturas da célula, você vai ensinar que disso depende toda a vida, que tudo na Terra é formado por células. Você vai abrir esse leque de tal maneira que a pessoa entenda que a nutrição também
faz parte das células, e que não é só isso, é que você tem que estar desperto, você tem que estar atento para ver com o que você está se alimentando, porque isso influi diretamente nas células. Então, de um conteúdo, eu já peguei vários, eu já peguei ética, que depois eu posso trabalhar o consumismo, né, na relação de alimentação, de como a gente é forçado às vezes a comprar o bolinho ali que tem o personagem da Turma da Mônica, mas que isso não é saudável, isso interfere nas células, e como é que fica a ética, né, a ética de consumo dessas empresas que elas usam personagens infantis para oferecer uma coisa cheia de gordura trans, que influencia na célula, e que depois isso pode vir a desencadear doenças, porque nós dependemos de células saudáveis, né? Lógico que tem sempre o nascimento e a morte das células, mas chega uma hora que se elas começam a se autodestruir. E por que as pessoas se autodestroem? Por que o mundo se autodestrói? Por que nós temos uma autodestruição na natureza? Isso é transdisciplinaridade. Quando você consegue fazer uma transformação na pessoa, você transforma, é uma transdisciplina, vai além das disciplinas. Então o Brasil inteiro conversando e se entendendo, compreendendo por que aqui no Sudeste nós temos certos problemas, e no Nordeste outros, e no Centro-Oeste outros, e um podendo ajudar o outro, porque a gente de fato fez essa alteridade, conseguiu compreender o macro, como foi a colonização e o que trouxe todas essas diferenças culturais que nós temos, mesmo tendo o mesmo país, a mesma língua, né? E, acima de tudo, a mesma identidade, não só de brasileira, como maior ainda que isso, de seres humanos. Vocês viram como eu consegui ir fundo? Isso é transdisciplinaridade, porque na Inter a gente trabalha os conteúdos separados, né? Artes trabalha com educação física, mas não se mistura. Artes continua sendo artes, educação física continua sendo educação física. O ideal é que haja essa junção, né? E não só uma sobreposição, como é na multidisciplinaridade, mas essa junção das duas, para que a gente possa ver como a arte se mistura mesmo, está dentro da educação física, e a educação física está dentro da arte, de forma que a gente consiga despertar, né? A arte a gente pode colocar num quadro, num corpo. Os desenhistas pintam tantos corpos, né, para fazer o ossinho, cada músculo, cada detalhe, né, e isso tem tudo a ver com a educação física, onde tem os músculos, né, cada detalhe, e para que a gente usa, como é importante usar todos os músculos, alongar, né, para ficar melhor no seu dia, né. Então é isso, gente. Espero que tenha dado para compreender com esses pequenos exemplos, utilizando o nosso Brasil aqui, que é tão diverso, né? A transdisciplinaridade faz parte dessa complexidade que a gente tem de colocar o todo e fazer sentido, mas tem que fazer um sentido prático na sua vida, porque a sua vida não é só razão, não é só racionalidade, não é só conteúdo programático, é também emoção, é também vivência, é também tudo isso que a gente tem que gerir, né, no nosso dia, que muito mais são as emoções do que a parte prática que a gente já vem fazendo no automático. Se ficou claro para você, se você gostou, me ajuda a divulgar o canal, dá um like para mim, deixa seus comentários, me dá mais informações sobre o que você aprendeu sobre transdisciplinaridade, e até mais!